A descida permanente do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um dos maiores acontecimentos na história do povo de Deus, atuando de forma poderosa na vida da igreja desde o primeiro século até os dias atuais. Quando nós lemos Atos 2 acerca deste evento, dali podemos extrair algumas verdades poderosíssimas. A primeira coisa que eu quero pontuar é que o texto é muito claro em dizer no versículo 4 do capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja que estava ali, há cerca de 120 irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles agora poderiam viver de forma abundante. E aí, amados, não só a igreja do primeiro século, não só aqueles 120 irmãos, mas o Espírito Santo continua operando no meio da igreja contemporânea, da igreja atual. E é dever da igreja viver agora de forma abundante também, ser cheia do Espírito Santo. Não é algo estático. Veja que em Atos 4, quando eles fizeram também orações, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, amados irmãos, diante dessa verdade, dessa primeira verdade que nós encontramos no texto, quais são as razões que levam muitos cristãos, crentes que vão à igreja, mas são vazios, são secos, não são saturados pela presença do Espírito Santo? Lhe falta fervor, lhe falta vigor para cantar, para ouvir a mensagem, para pregar, para se envolver com a obra de Deus. É dever dos cristãos serem cheios do Espírito Santo. A segunda verdade, meus santos, que nós encontramos no texto é que eles receberam, no caso a igreja, no dia de Pentecostes, receberam dons espirituais. O texto é muito claro em dizer, todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando a multidão atribuiu loucura aos irmãos, o texto diz que Pedro, ao levantar-se, citou Joel e mostrando que a profecia, ela dentro da profecia do derramamento do Espírito Santo, a igreja receberia dons, sonhos, visões, profecias. Veja que o apóstolo Paulo vai normatizar exatamente os dons espirituais. Ele cita uma lista de dons espirituais que a igreja recebeu do Espírito, fruto de Atos 2, fruto do Pentecostes. Meus santos, não podemos rejeitar os dons do Espírito devido ao mau uso pelos ignorantes ou supersticiosos. Não, a igreja, ela tem que ter esses dons. A prova de que a igreja é cheia é que ela manifesta dons. Nós precisamos dos dons para exercer a obra de Deus, para executar a obra de Deus, para realizar a obra de Deus. Os dons do Espírito estão disponíveis para a igreja. Ah, pastor, não tem um dom? Peça a Deus. Paulo fala muito bem em 1 Coríntios capítulo 14 a respeito disso. Ore a Deus se você almeja os dons para a realização da obra de Deus. Mas vocês já perceberam que hoje em dia todo mundo só quer ser cantor? Todo mundo só quer cantar? Como se a igreja tivesse apenas só um talento, um dom para executar a obra? A igreja precisa de evangelistas. A igreja precisa de pessoas que têm dom de cura, dom da fé, dom de maravilhas, dom da sabedoria, dom de contribuir, dom da misericórdia. A igreja precisa de presbítero, a igreja precisa de pastores, a igreja precisa de diáconos, tantos outros dons que a igreja precisa para que a obra venha a ser realizada. O dom de ensino, o dom de liderança. Irmãos, a prova de que uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela manifesta os dons. Infelizmente, criaram-se um estereótipo muito grande em relação à igreja pentecostal, de que o dom de línguas é o único dom, é o mais importante, e que parece que a igreja só é cheia se tiver o dom de língua. Pelo amor de Deus, somente os ignorantes e supersticiosos não conseguem entender o que Atos 2 está tratando. O dom de línguas não é o único, nem o mais importante, e não é a prova de que somos cheios do Espírito Santo. Não quer dizer só falar em línguas. Quais são os propósitos dos dons? Paulo fala muito bem. O dom de línguas é falar das grandezas de Deus. Você vê em Atos 2, no versículo 11. É para edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 5. E também para edificação pessoal. Então, a igreja, ela demonstra que é cheia do Espírito Santo quando ela tem dons. Não apenas um, mas diversos dons para a realização da obra de Deus. Isso mostra, evidencia uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma outra verdade, irmãos, e aqui a última que eu listo, tem mais certamente, você pode encontrar outras verdades, mas outra verdade que eu encontro no texto é que o texto diz que todos foram revestidos do poder do alto. Todos foram revestidos do poder. Jesus falou muito bem lá em Lucas, quando falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Essa mesma expressão está em Atos
Atos 1, no versículo 8. Esse poder, irmãos, é uma capacidade dada por Deus para executar a missão. A igreja precisava desse poder, dessa autoridade para cumprir a missão. Como, irmãos, eles iam testemunhar, como eles iriam enfrentar o império tão poderoso como o Império Romano, a oposição dos judeus, como eles iriam enfrentar os opositores, as tribulações, como eles iriam enfrentar as tentações se não fosse revestido do poder do alto. Queridos, quando o Espírito desceu, essa é uma outra característica de que a igreja é cheia do Espírito Santo. Ela tem autoridade, ela é cheia do poder do alto. Não é poder para estar soprando, não é poder para estar estendendo paletó, não é poder para estar fazendo o povo cair, mas é poder para testemunhar do Evangelho, é poder para levar uma mensagem bíblica, uma mensagem na unção, é poder do alto para que a gente vença o pecado, para que a gente vença as tribulações, para que nós possamos vencer o mal que está tão de perto, irmãos, nos rodeando. Então, queridos, nós precisamos ser cheios, nós precisamos dos dons e nós precisamos ser revestidos. O Espírito Santo, quando desceu, ele trouxe isso. Ele encheu a igreja, ele deu dons e também deu autoridade, deu poder para poder lidar com o mundo espiritual, né, com as trevas, e a igreja precisa disso, irmãos. Portanto, meus santos, vamos nos relacionar profundamente com o Espírito Santo, que de fato nos levará sempre para Cristo, para poder glorificar, falar dele, testemunhar e assim cumprirmos a nossa missão como santos e santas de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.